Muito boa tarde. Estamos iniciando hoje mais um programa Olhar de Cidadão. Um programa número 02, de 20 de fevereiro de 2025. É um programa voltado para opiniões e debates de assuntos que visam trazer um maior esclarecimento, um maior número de informações, de propostas do nosso Legislativo e Executivo para os cidadãos de Taubaté poderem também, de sua forma, emitirem suas opiniões e refletir um pouco mais sobre o que anda acontecendo em nossa cidade. No programa de hoje, temos à mesa Eduardo Fonseca, empresário e engenheiro, e esse que vos fala, Frederico Leal, também empresário, palestrante. No programa de hoje teremos uma pauta com 4 assuntos. O primeiro deles trata sobre o ensino de jiu-jitsu nas escolas municipais de Taubaté. O segundo que nós vamos explorar será a divulgação no site da Prefeitura de árvores a serem derrubadas pelo município. E o terceiro seria incluir no calendário oficial da cidade a Semana de Prevenção contra o combate ao abuso sexual infantil e adolescente. E por último, nós teremos uma quarta proposta de legislação, que seria sobre a contratação de parentes para órgãos sociais e suas associadas, pela Câmara, pela Prefeitura e pelos órgãos sociais da cidade. Esse programa tem o apoio institucional de EVOS, consultoria, treinamentos e coaching. Para dar início a essa nossa atividade, vamos começar pelo projeto do deputado, pelo vereador Neneca Luiz Henrique, que foi proposto no dia 11 de 2 de 2025. E a proposta, ela institui como atividade extracurricular o programa de ensino de jiu-jitsu na rede pública de ensino municipal. E aí eu vou pedir para o Eduardo tecer seus comentários a respeito dessa proposta. O que você acha, Eduardo? Então, não é novidade para ninguém que todas as artes marciais em gerais, elas trazem disciplina, elas trazem condicionamento físico, elas trazem uma série de benefícios aos jovens principalmente. O que eu acho que acontece aqui é o seguinte: quando você especifica alguma coisa assim, jiu-jitsu, tá? Daqui a um tempo vai vir um vereador e quero judô, daqui a pouco eu quero boxe, tá? Então fica uma coisa muito ampla, tá? Sendo que as redes públicas já têm um ensino de educação física. Se a gente for pegar por prioridade, inclusive, seria o judô, que é um esporte olímpico. O jiu-jitsu não é não estou menosprezando o jiu-jitsu, não é esse o comentário, não. Mas é uma coisa que já acontece nas escolas, tá? Já deveria ser, inclusive, melhor tratado isso. É uma coisa que eu acho que nessa linha poderia ser feito. É uma variação disso, em vez de trabalhar para o esporte, trabalhar para a cultura. Eu acho que poderia colocar num sistema extracurricular, talvez em parceria com alguma instituição, seria ensino de música, que você está trabalhando as condições do cérebro, tá? Teatro, que você está trabalhando a parte de cultura diretamente, tá? E inclusive preparando o jovem até para uma profissão, se ele tiver talento, tá? Mas também vai requerer a mesma disciplina, também vai querer a mesma. Nós temos aqui em Taubaté, inclusive, como chama aquela escola? Ferro Camargo, que já é da prefeitura, tá? Eu acho que poderia abrir cursos livres aos estudantes da rede pública e ser divulgado, inclusive, para que eles possam ter esse tipo de coisa. Especificamente com o jiu-jitsu, eu acho que assim, é muito fechado. E pode aparecer no futuro outras
linhas de esportes querendo esse mesmo direito, esse mesmo privilégio. Judô, karatê, taekwondo, enfim. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Ok. Na realidade, eu concordo com o Eduardo nesse ponto de que realmente, se você fechar apenas ao jiu-jitsu, né, você está cerceando a possibilidade da apresentação de outros esportes, né? Eu acho que esportes olímpicos deveriam ser incentivados, né, dentro da rede municipal já de criança, porque a gente sabe muito bem que a vida de um esportista olímpico, ela não começa aos 15, 20, 30 anos, não, ela começa exatamente aos 4, 5, 6 anos de idade, né? É de cedo que a gente começa a treinar um campeão olímpico, né? Porque é toda uma vida, é todo um preparo, né? É toda uma estruturação corporal necessária que precisa evoluir com a idade, né? Então eu acho que realmente, em vez de só o jiu-jitsu, nada contra da mesma forma como o Eduardo comentou, nós teríamos o karatê, nós teríamos a própria capoeira, nós teríamos o taekwondo. Então existem N esportes que você pode colocar dentro da rede municipal, mas realmente, se a gente parar para analisar aquilo que faça a diferença mais à frente, né, não é só na questão da formação do caráter e tudo mais, realmente dá para essa pessoa, dá para essa criança, né, um norte nas questões de esporte. A gente sabe que sem conteste, aqueles que praticam esporte realmente conseguem ser levados por uma vida muito mais saudável, uma vida muito mais dignificante, uma vida muito mais laborosa, né? Em função exatamente dessas questões de retidão, das questões da criança aprender a ser uma criança mais tranquila, aprender a controlar suas emoções, ter um respaldo de respeito ao adulto, respeito em casa, que é fundamental. Hoje é realmente um espaço que está precisando ser trabalhado insistentemente, né? Então eu acho simplesmente que nós poderíamos, em vez de só trabalhar com jiu-jitsu, né, trabalhar com esportes olímpicos. Eu acho que seria muito mais produtivo a gente colocar isso em nossas escolas e dar todo o apoio para que isso aconteça. Não adianta você instituir isso e daqui a 1, 2, 3, 4 anos mudou a legislatura, isso acaba e acaba virando poeira no vento. Então, acredito que é importante. Por outro lado, também tem a questão, como vai ser feito, né? Se vai ser contratado professores de escolas externas, ou vai ser a própria prefeitura que vai ter nos seus quadros professores específicos para cada uma dessas matérias necessárias. Eu acho produtivo, eu acho válido. Se não podemos esporte olímpico, pelo menos jiu-jitsu já é um bom começo, né? Mas pensar um pouquinho mais acima, um pouquinho mais à frente nas questões de trabalharmos essas questões de esporte olímpico, eu acho fundamental. Continuando nossa pauta agora, vamos abordar o nosso segundo tema, que seria com relação à divulgação no site da prefeitura as autorizações para derrubadas, né, ou supressor de árvores no município, pelo município, né? É uma proposta interessante, porque muitas vezes você acaba não sabendo, né, a quem se dirigir, como fazer, né? E com isso, muitas vezes você vê uma árvore sendo podada, é uma coisa, mas tem uma árvore sendo cortada, né? E ela já está no chão e você não sabe nem por que ela foi no chão. Se você tiver no site da prefeitura, né, uma forma de saber de antemão, né, quais seriam as árvores que estariam sendo cortadas, eu acho que tem muito valor, porque muitas vezes tem determinadas árvores que não necessitariam ser cortadas. Essa é a grande verdade, né? Uma cidade sem árvores é uma cidade quente, né? As árvores, isso é notório, todo mundo sabe, ela esfria, né, a cidade, né? Uma cidade bem arborizada, ela tem uma temperatura média baixa. E a temperatura de Taubaté ultimamente tem sido muito quente, muito quente. Isso por quê? Porque tem poucas árvores em locais de alta concentração. Você vê que no centro da cidade, fora a Praça Santa Terezinha, a Dom Epaminondas e a Monsenhor Silva Barros, outras praças não tem, outros locais não tem arborização no centro da cidade. É difícil, a gente entende, mas existem espécies que talvez você possa colocar para reduzir essa temperatura. Mas o assunto aqui é outro. O assunto aqui é a gente evitar a derrubada de árvores desnecessariamente. Eu ontem tive a oportunidade de passar ali perto da Avenida Itália e numa calçada eu vi uma árvore cortada que eu fiquei me perguntando por que essa árvore foi cortada, né?
ela no cerne dela não aparecia nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de praga, nenhum tipo de broca. O tronco dela estava perfeito. Então, quer dizer, o que levou a derrubar daquela árvore? Pode ter sido por um motivo plausível, mas se você não sabe, né, de repente a pessoa não quer ter árvore na frente da casa dela. Uma árvore enorme, né, uma árvore que daria muita sombra, e ela chegou à conclusão que aquilo está atrapalhando. Ela vai na prefeitura, pede. Não sei se a prefeitura tem essa colocação de análise em profundidade para saber até onde e até o porquê, e você fica realmente refém, né, de ver uma árvore sendo derrubada simplesmente porque alguém não quer aquela árvore. Então, quando há necessidade da derrubada, ok, mas vamos ver se a gente consegue plantar uma outra no lugar, né? Ali na Avenida 9 de Julho, a maioria das árvores entre o Ceja e a região ali da praça da rodoviária já não tem mais árvore. É um local quentíssimo, né? Depois do Ceja começa a arborização de novo, até o centro ali da CTI, né? Mas esse trecho é muito quente. E aí a pergunta é, será que precisariam ter se derrubado as árvores que estavam ali? E por que não se replantou alguma coisa? Essa é a minha opinião. De quem que é a autoria? A autoria do projeto é da Thalita, do Douglas, da vereadora Thalita, do vereador Douglas Carbone e do Isaac Carmo. Então, eu penso da seguinte forma, tá? Eu acho que a ideia do projeto é dar mais transparência. Às vezes tem gente que pede a poda, pede o corte de uma árvore porque está colocando em risco, e isso se perde, a pessoa não sabe como é que anda isso, se está em andamento, se está arquivado em alguma gaveta da prefeitura. Então, eu acho que isso é para se dar maior transparência. O que eu acho um absurdo, tem que se fazer uma lei para isso. Tá? A própria secretaria já devia ter essa iniciativa e já divulgar todos esses... Com certeza. Tá? Você tem que fazer uma lei para isso, já me soa como um absurdo. Tá? Com relação às questões das árvores, vamos aproveitar que já estamos no tema e vamos dar uma debatida aqui, é mais complexo do que se parece. Tá? Existem algumas normativas, existem alguns procedimentos, por exemplo, de você não plantar árvores do lado de fiação, porque sabe que isso no futuro vai te trazer problema. Tá? Existe o problema de tipos de árvore que entope calhas, entope... Enfim, tudo isso aí precisaria de um auxílio de um botânico, de um cara especialista para a gente ver como poderia ser feito isso. E não só paisagista, né? Não só paisagista, é um botânico mesmo. E existe até uma proposta antiga, eu não sei se nem se chegou a ser proposta de lei, que se plantasse árvores frutíferas na cidade, que eu acho muito interessante, muito interessante. Tá? Mas tudo isso abordando um paralelo a isso, porque a lei não prega isso. Tá? A grande questão aí é dar transparência, na minha opinião, tá? A uma ação que cabe à prefeitura. No entanto, eu acho, sinceridade, um absurdo ter que se fazer isso. Tá? A própria secretaria já devia informar, não só a secretaria de serviços urbanos, mas toda a secretaria devia deixar isso claro. Lista de exames, lista de consultas, lista de internação, lista de corte de árvores. Tudo isso eu acho que já tinha que ser transparente ao máximo. Tá? Onde o interessado possa entrar lá a qualquer momento, e a árvore que está caindo aqui no meu muro e a prefeitura não toma providência. E inclusive isso tem que ser uma ação municipal, porque se o proprietário, por conta própria, cismado de cortar uma árvore dessa, ele está infringindo, está em crime. Tá? Então a minha visão desse assunto é isso. Agora vamos ao nosso terceiro projeto da pauta de hoje, que é da vereadora Zelinda Pastora, que foi proposta no dia 23 de janeiro deste ano 2025. E a proposta dela é para instituir no calendário oficial do município a Semana Municipal do Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Lá. Então, o que você dizer sobre isso? É crítica a situação. Não, é que eu acho assim, eu acho que
você instituir dia daquilo, semana daquilo e tudo mais tal, é uma forma primitiva de tentar resolver alguma situação. Primeiro que isso é crime, já está previsto em lei, tá? E o que eu acho que teria que ser feito é uma integração entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação, para que isso fosse uma constante, talvez uma campanha constante nas escolas. E aí nós temos que falar de escolas, ou seria uma constante divulgação pela cidade, tá? Da seriedade que é esse problema, não só numa semana, só numa coisa. Eu acho que as escolas, e como nós estamos falando de crianças e adolescentes, os professores tinham que ter treinamento oferecido pela rede pública para identificar certos casos, porque é sabido que crianças abusadas sexualmente dão sinais, tá? Então eu acho que os professores tinham que ser treinados, tinham que ser ensinados a como identificar certos casos, e se ele desconfiasse de alguma coisa, não é para ele intervir, que não é função dele, mas ele encaminhar a rede de psicólogos da prefeitura, tá? Para ver realmente se isso está acontecendo, se é uma percepção errada do professor, se é uma percepção certa do professor. Se por um acaso constatado que é verdadeiro, é um crime isso, é polícia, não tem o que... mas é crime. E pelo que a gente ouve falar, isso é uma constante, acontece muito, tá? De pais, tios que são alcoólatras, que são drogados, que acabam tendo esse tipo de procedimento. Não tenho acesso a números, mas a gente sabe que não é pouca coisa. Na realidade, a gente já tem que começar a pensar num outro viés também, que é na questão da pedofilia, né? Se nós estamos aqui falando abuso sexual, né, de crianças e adolescentes, o pedófilo está incluso. Aquela questão, né? Quem é que vai abusar de uma criança? É o tio, é o pai, é o avô, um parente mais próximo, ou até mãe também tem. Vamos analisar por esse aspecto, é só pai, né? O vizinho ou a vizinha, quer dizer, então tudo isso faz parte do processo em que a gente começa a pensar por que essa pessoa faz isso, né? Seria raiva, vingança, ou até mesmo por um desvio de conduta, né? Um desvio de função, em que a pessoa ela é um pedófilo. Então, eu não sei, realmente é uma coisa que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, como se encontra no município de Taubaté nessas questões de pedofilia, nas questões de abuso sexual, mesmo que não seja por parte de pedófilos, né? Qual é realmente as evidências que nós temos, qual é o tipo de infração, né? Qual é a mais comum que acontece. O que o Eduardo comentou é muito interessante, realmente eu acho que tem o seu valor, mas isso não só deve ser levado no âmbito da escola. Eu acho que quando a gente consegue focar em uma semana em específico, né? Você consegue, entre aspas, trazer muito mais holofote, né? E trazer muito mais em evidência o problema, do que simplesmente você fazer aquilo de uma forma cotidianamente, né? E você não ter o respaldo de uma população com foco nisso em um determinado momento. Eu sou a favor, né? Gostei da proposta, né? Mas eu acredito que ela não deve só se fechar nisso, né? Ela tem que ser um pouco mais estruturada, né? Eu gostei da sugestão do Eduardo, né? Mas eu também gostaria de ter mais informações, e é essa a validade da proposta, né? Quando você traz em pauta evidências estatísticas, né, dentro da cidade, porque no momento em que você não tem essa evidências, no momento que você não tem informações e dados, você não pode cobrar. Você nunca pode cobrar nada que você não tem informação a respeito, né? Então você precisa ter evidências, dados, e aí no momento que você estabelece isso como um processo, você passa, entre aspas, a quase forçar o poder público a ter que se preocupar com isso e começar a atuar de forma mais direta, né, e preventiva, e não apenas reativa. Então, nesse processo, realmente, do meu ponto de vista, precisamos aprender a trabalhar de forma preventiva e não só reativa.
Essa é a minha opinião. Agora vamos para o nosso último projeto, que está em trâmite, né? Lembrando que todos esses projetos estão em trâmite na Câmara. E se você realmente tem alguma preocupação com algum desses projetos, eu incentivo você a ir até a Câmara, participar das sessões, para saber como anda esse processo de interesse da sua cidade e particularmente às vezes até seu. O que nós vamos ver agora é do vereador Moisés Pirulito, que foi lançado ainda na legislatura passada, no dia 17/12/2024. Tá? Trata da contratação de parentes consanguíneos, tá? Ou colaterais até o 3º grau, pelas organizações sociais e suas prestadoras de serviço. Então, esse é um assunto realmente periclitante, vamos dizer assim, né? Porque há muito tempo, e a gente realmente já está há bastante tempo cansado, né, do tal famoso nepotismo, né, que é exatamente a contratação de parentes para cargos públicos. E aí existem vários tipos de disfarces, vários tipos de tentativa de acobertar algumas coisas que a gente realmente, muitas vezes, não fica sabendo. E quando a gente vê, é o tio, é o primo, é o cunhado, é o sogro, é o avô, é a avó, a mãe, o pai, o filho, já está totalmente dominando nas organizações sociais, né? E não só nas organizações sociais, enfim, toda a estrutura do executivo, do legislativo e do judiciário da cidade, né? Então é uma questão que a gente precisa realmente ter a atenção, porque fica complicado. Eu não tenho nenhum problema, é isso que a gente tem que deixar claro, né, de ser filho, parente, tio, o que for, né, desde que tenha competência para trabalhar em determinado assunto, né. Se eu estou contratando alguém, eu quero eficiência naquilo que eu estou fazendo, né. Quando a gente trabalha na sociedade civil, a performance faz parte de qualquer tipo de contratação e manutenção do cargo. Mas infelizmente no Brasil, o que a gente vê, infelizmente até em maior dose, nas questões de você ter funcionário público que não pode ser mandado embora, com um emprego ad eterno, né? Que a gente vê realmente, muitas vezes, um executivo, um legislativo que fica refém de determinadas situações, exatamente porque a legislação não permite que ele busque pessoas com maior competência, seja parente ou não. Agora, a gente precisa ter muito cuidado nessa seletividade, porque realmente facilita em muito a contratação por nepotismo. E isso aí é muito complicado e não traz vantagem nenhuma para a cidade, nem para ninguém. Eduardo. Então, essa questão é uma questão muito complicada, que foi abordada em várias esferas. Existe lei protegendo contra isso, já existem certas leis e tudo mais. Eu confesso que precisa de um pouco mais de entendimento desse projeto, até para não cometer nenhuma injustiça, nem contra nem a favor. Tá? Do jeito que está anunciado aqui, fica complicado, porque isso, por exemplo, não proíbe ou não inibe contratação de cruzada. Você contrata meu sobrinho e eu contrato a sua filha. Tá? Fica setores. Outra coisa, essas organizações sociais, que seriam elas? Tá? Prestando serviço à prefeitura, são ONGs, o que abrange tudo isso? Tá? Isso pode ser uma ONG, pode ser uma empresa de serviço, tudo mais e tal. Agora, você pega hoje um sistema que favorece a prefeitura contratar empresas, de repente eu preciso contratar uma empresa de saúde e eu não posso contratar um médico porque o médico é irmão de um vereador, por exemplo, ou é primo do prefeito e tal. Fica um negócio muito complicado, isso é muito subjetivo. Tá? Realmente essa lei precisa ter uma retidão e um esclarecimento
muito forte, se bem que já existe leis de proteção. Tá? Então, uma opinião sincera no momento fica complicado de dar por essas situações. A princípio, eu seria contra. Não que eu sou a favor do nepotismo, de contratar, mas é que ela deixa tanta brecha que é uma lei, é mais uma lei. É mais uma lei. Tá? Porque se ela permitir que eu não possa contratar ninguém direto, mas eu possa contratar indiretamente, o que eles chamam de contratação cruzada, já foi para o espaço a lei. Tá? Como a gente vê muito falar aí. Tá bom? Ok. Bem, esse foi o nosso programa número 2 de Opinião Cidadão, e espero ter trazido para vocês alguns pontos a serem refletidos, pensados, né, para fazer com que você participe um pouco mais das ações da sua cidade. É importante que você participe, conheça seus vereadores, conheça aquele vereador que você votou. Tá? Aquele vereador é importante, porque se você votou nele, com certeza você quer saber o trabalho que ele anda fazendo. Né? Por outro lado, também o seu prefeito, é importante que você tenha todo o entendimento de como está indo, né, o andamento daquele que você votou. Então a sua participação é importante. E esse programa tem essa intenção. Passar o Eduardo para outras considerações? Não, eu queria só continuar nessa linha de despedida que você fez. A gente precisa parar de ser torcedor de um partido ou de outro, de um candidato ou de outro, e sempre realmente ter o olhar de cidadão. Independente de quem apresenta a proposta, independente de quem, se é do partido A ou se é do partido B, isso vai ser bom para a população, ou eu simplesmente estou fazendo o jogo político que existe por aí? Eu acho que a ideia desse programa nasceu daí, tá? De realmente conscientizar o cidadão de bem das propostas que tem o município. O como ele deve votar na eleição é uma questão de fórum íntimo, inclusive é secreta, vai estar na sua urna eletrônica lá votando em quem for. Mas não se posicionar, ou se posicionar porque é de um partido, ou porque é de outro, porque é do coisa, e esquecer simplesmente o cidadão, eu acho o maior erro de todos. Bom, muito obrigado a todos, uma boa semana e até o próximo. Uma boa semana, até o próximo.